E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo. Vocês sabem que para uma startup ou para qualquer empreendimento novo, ou até mesmo um empreendimento maduro, se sustentar, ele precisa estar ligado em três pilares. O primeiro pilar fala sobre gestão, o segundo pilar fala sobre comercial, vendas, e o terceiro pilar fala sobre tecnologia, inovação e produtos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gestão, e dentro da gestão a gente tem um desdobramento dos mais importantes, que é a gestão financeira. Hoje mais cedo eu estava falando lá no Story que a gente precisa muito ficar ligado naqueles pontos da gestão financeira que atravancam o desenvolvimento de uma empresa, principalmente de uma startup que em algum momento futuro vai ter que se preparar, vai ter que estar preparada para poder ser avaliada e ser vendida. Em regra é isso que ocorre, né? Pois é, então assim, eu vou falar sobre 5 erros que são muito comuns, muito mais comuns do que se possa imaginar, mas que muita gente não tem dado muita atenção. Então a gestão financeira é fundamental. Se a gente conseguir, aos poucos, começar a debelar esses pequenos problemas que acontecem dentro da gestão financeira de uma empresa, eu tenho certeza absoluta que quando menos se espera vai se ter uma empresa voando sob o ponto de vista de gestão financeira. Primeira coisa, o controle do fluxo de caixa precisa ser quase que em tempo real. Não existe, pessoal, essa história da pessoa falar assim, eu vou saber quanto é que eu tenho no meu fluxo de caixa, qual é o meu saldo, ou seja, você esperar 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, para você saber quais são seus números. Pessoal, isso é o pior sinal que uma empresa, começando ou não, pode demonstrar, que é falta de controle e falta de conhecimento dos seus números. O empreendedor precisa saber o que é que ele precisa fazer, ou pelo menos as ações que ele precisa tomar para aumentar o faturamento, precisa saber qual é o faturamento dele, precisa saber quanto ele gasta com o funcionário, com os colaboradores dele, quais são as despesas fixas, quais são as despesas variáveis, e se isso ele não sabe mapear, ele precisa ter a orientação de um profissional. Mas é importantíssimo ele saber quanto ele tem hoje na conta corrente, do banco A, do banco B, do banco C, quanto é que ele tem em caixa para pequenas despesas. Esse tipo de controle precisa ser atualizado permanentemente. Esse era o primeiro erro que eu estava comentando que as pessoas cometem. Então você precisa ter controle. E hoje não é mais nada na mão, tá? Não é mais nada na mão, você tem que ter controle através de um aplicativo, de um software adequado para fazer esse fluxo de caixa. Se vocês tiverem algum interesse maior nisso, eu posso sugerir alguns aplicativos e alguns softwares que são indicados para quem está começando principalmente, tá bom? O segundo erro, e é facílimo de ser evitado, mas muita gente não evita, eu não sei porquê, e que depõe muito contra a gestão financeira da empresa, é a mistura entre a pessoa física dos sócios e a pessoa jurídica da sociedade, da empresa, do negócio, por assim dizer. São coisas completamente diferentes. A empresa não pode pagar o colégio do filho do sócio. Mas eu sou o sócio fundador, eu sou o founder. Pô, mas e daí? Né? Você tem CPF, a sua empresa tem CNPJ. Então, assim, isso é um erro crasso. Né? Vocês precisam saber que, principalmente quem está começando, principalmente aquele que está gerindo o negócio, o sócio que é responsável pela gestão, ele tem que receber uma remuneração por esse trabalho. E aí esse é o terceiro erro muito comum. Não se estabelece uma remuneração do tipo pro labore, que é pelo trabalho, para que o sócio faça o trabalho que ele precisa fazer. Né? Eu acho que todo sócio precisa receber um valor mensal. Por quê? Porque quando não existe esse valor mensal, é muito comum ele olhar dinheiro na conta corrente da empresa e falar assim, opa, eu acho que eu vou poder fazer aquela viagem no final de semana com a madame, né? E aí, esse é o maior erro, né? Não se pode pensar assim, você tem que dentro do que você recebe, você tem que adequar a sua vida. Então assim, no início, inclusive eu já abordei aqui nesse canal, pega muito mal uma startup que está começando com prolabores gigantescos ou gastos com as pessoas físicas dos seus sócios sem que isso esteja definitivamente estabelecido dentro da contabilidade da startup, tá? Então isso é muito importante. O outro erro, e aí é o quarto erro,
é a falta de provisionamento. O que é isso, pessoal? É a empresa não ter reserva para poder trabalhar. Isso é muito perigoso. Porque, imagina, hoje nós estamos vivendo uma questão absolutamente crítica, atípica, que é a pandemia do Covid-19. É até um exagero, que isso era inevitável, era impossível, melhor dizendo, alguém prever algo dessa natureza. Mas assim, vamos imaginar que fosse algo que talvez não pudesse ser previsto, mas de menores proporções. E tem gente que não consegue sobreviver a uma pequena marola do mercado, porque não conseguiu fazer o devido provisionamento, a devida reserva, que é o que eu estou indicando aqui. Então assim, eu acho importante a empresa conseguir fazer todas as suas contas do seu fluxo de caixa, e o ideal seria conseguir pegar pelo menos 10% para a empresa como reserva. Tem algo a se fazer com esses 10%? Não, é para ficar como reserva mesmo. E você vai olhar para aquele dinheiro ali, e se você tem um fluxo de caixa devidamente atualizado, você não vai brilhar o olhinho para fazer alguma coisa. Você vai ter sempre aquela reserva sendo acumulada constantemente. Isso é o indicado, porque no momento de um maremoto, você, gestor financeiro da sua startup, vai ter condições de levá-la até mais tempo com sobrevida, para depois voltar com toda a força depois que passar a crise, tá bom? Isso é uma coisa importante. Por último e quinto erro, que as pessoas não costumam se atentar, na verdade é assim: precisei de dinheiro, empréstimo no banco. Precisei de dinheiro, empréstimo no banco. Gente, isso é altamente temerário, porque tem valores de juros que são praticados pelos bancos, principalmente pelos chamados bancões, que não são bancos digitais, né? Que ainda estão numa era, num pensamento de cobrar tudo, cobra até por TED, né? Tem juros que são absolutamente impraticáveis. O seu negócio não tem aquela taxa de retorno ainda. Então você vai tirar dinheiro de onde para pagar esse valor parcelado desse empréstimo? Acho que tem que se pensar em outras formas, tentar se fazer mútuo com o próprio sócio, tem que tentar capitalizar através das próprias vendas, se for possível, tentar capitalizar através de amigos, porque isso nada mais é do que os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools, e o bootstrapping, que é o autofinanciamento através dos recursos dos próprios sócios ou das vendas que estão iniciando, estão começando a tracionar. Então assim, esses 5 erros, quando observados, eles na verdade fazem uma enorme diferença na vida e na saúde financeira de um negócio, tá, pessoal? Agora, quando um consultor, quando alguém identifica esses erros na empresa e coloca isso num relatório, o sócio ou os sócios que estão olhando para aquilo quase caem para trás, né? Fala assim, nossa, não tem nem por onde começar. Foi o que eu falei hoje mais cedo. A ideia é tentar estabelecer pequenas metas e dar um passo de cada vez. E aí vocês vão ver o milagre que é fazer os trabalhos pensando só nos pequenos passos, diariamente, com metas diárias e metas semanais, para se consertar e para se arrumar a casa financeira de uma empresa. Vocês vão ver que vai valer a pena, tá bom? Bons negócios para vocês, um grande abraço.